A ozonoterapia e o ozônio, assim como a acupuntura, sempre teve alguma dificuldade para ter um reconhecimento da medicina convencional. Fala-se que não tem evidência científica ou ciência comprobatória, mas o fato é que o ozônio é aplicado em várias partes do mundo com muito sucesso, e aqui o Brasil também está avançando nesse sentido, felizmente, né? O Brasil tem hoje bastante estudos na área e bastante evolução na parte técnica. Esse é o assunto que nós vamos tratar no programa Salutes desta sexta-feira. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito bem, seja bem-vindo ao Salutes, nessa sexta-feira, 18 horas, aqui pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro via Embratel Canal 3, Sky Canal 28, Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas Salutes ficam disponíveis na íntegra em trechos compactos com os melhores momentos em 2 canais do YouTube, o João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Todas as chamadas e também dos compactos são publicados no Facebook, no LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Nosso programa Salutes tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Como eu falei na abertura, hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Vilfredo Ruchin, que é especialista em ozônio, tem um grande currículo na área científica, inclusive com pós-graduação no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, que é em São José dos Campos, um curso em pós-graduação em plasma. Muito boa noite, Dr. Vilfredo, seja muito bem-vindo ao Salutes, é um prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Boa noite, João Carlos, muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui com toda a comunidade aqui presente. Doutor Vilfredo, fala um pouquinho da sua formação, que é ampla, né? O seu currículo, eu pedi seu currículo, eu vi lá com o Lattes, sim. Eu falei, desisti de falar tudo, porque senão fica 15 minutos falando. Sim, mas, então, como você mencionou, eu fiz uma pós-graduação em Física, e dentro de Física tem um leque bastante grande, então eu fiz Física de Plasmas. E Física de Plasmas, para quem não sabe, é o gás ionizado. Sim. Não? Então, o princípio de um gerador de ozônio é um gás ionizado. Então, o oxigênio passa através de uma descarga elétrica e parte dele se transforma em ozônio. E isso é praticamente o que me trouxe dentro da ozonoterapia, porque quando comecei a construir os equipamentos de ozônio, eu fazia equipamentos industriais. Sim. E depois de participar de um congresso em Cuba, eu vi que tínhamos condições de construir equipamentos para ozonioterapia. Então, voltando do congresso, tínhamos vários médicos que estavam lá, eu construí os equipamentos para eles. E hoje em dia a tecnologia vai avançando e cada vez estes equipamentos estão cada vez menores, mais inteligentes, mais fáceis de manipular eles, não? O RPD da Nova Ciência, que você conhece, o Alexandre Távola, obviamente, são todos amigos e conhecidos. O RPD é a mesma coisa daquele plasma, aquela lâmpada azul que fica pulsando, sim. Aquilo é plasma, né? Sim, porque aquele RPD que faz, ele faz vácuo naquela célula, sim. Então ele faz uma descarga dentro do tubo. Então quando você faz descarga elétrica dentro do vácuo, tem outras condições elétricas para ele. Então, às vezes é muito mais fácil. Eu estudei muito esse plasma. Sim. Era onde colocávamos sondas e caracterizávamos tudo, fazíamos modelos matemáticos. Então, esse plasma é bastante conhecido. Bastante conhecido. E aí as pessoas, de uma certa maneira, têm um pouco de dificuldade de aceitar essa história do plasma. Eu falo para meus pacientes, né? Sólido, líquido, gasoso, o etérico e o plasma, né? Sim. O quinto estágio, né? O pessoal fica meio olhando, o que é isso? Tal. Fala, é um estágio da matéria, inclusive eu cito o Dr. Vilfredo, fala, tem até mestre na área de plasma aqui no Brasil, né? Então o plasma dá um impulso em O2 e ele transforma mais uma molécula de O3.
É isso mesmo, né? Isso, a descarga elétrica quebra a molécula de oxigênio, que nós temos aqui EO2, se quebra, tem oxigênio atômico, se junta com O2 e aí nós temos ozônio. O3. O3. O pessoal, na verdade, poucas pessoas, né, para falar um pouco do ozônio, fala que é um bactericida, mas é muito mais do que isso, né? Ele é um virucida, ele tem... Quais são as propriedades do ozônio na área da saúde, doutor Vilfredo? Então, quando começou-se a descobrir ozônio, lá naquelas épocas de que Schoenbein começou a estudar, as primeiras coisas que eles descobriram, e não só eles, sino muitos outros, utilizavam ozônio para efeitos germicidas. Tinha uma série de bactérias que tinha sido estudado naquela época. Então, e dentro disso aí começa a surgir alguns efeitos terapêuticos. E isso praticamente se vem transformando. A gente aprende da história, não? O que nos contam e vamos trazendo isso aí e depois, às vezes, tentamos fazer ciência ou deixamos isso de lado e trazemos isso aqui em cima da mesa, colocamos num paper, não? Sim. Então, o ozônio foi bem parecido, não foi diferente. Então, toda essa parte terapêutica do ozônio já se conhecia daquela época. Só que tinha alguns efeitos adversos também. Então, essas coisas aí, às vezes, saem mais rápido na mídia, ou saíam mais rápido na mídia, e ficou assim, aquele embasamento, não? Que o ozônio é bom, o ozônio é ruim, o ozônio faz mal. Tinha um artigo que eu encontrei, onde, por acaso, diziam que tratava sinusites. Aí colocaram uma plateia para inalar ozônio e ficou intoxicada. Não pode. Então, a via por onde não se coloca ozônio é pela via inalatória. Isso aí é tóxico. Então, isso tem que estar bem claro para todos. E, às vezes eu fico vendo anúncios por aí de que estão fazendo na boca, na nariz, e fico assustado às vezes. Não? Mas você sabe o que eu faço? Eu fiz na boca e teve um dia que eu acabei respirando, eu não fiquei bem não, porque ele parece que trava o pulmão. Falando nisso, antes de a gente dar continuidade, termina, por favor. Sim, então essa parte germicida foi avançando e depois se conhece todo o que eram os efeitos benéficos que trazia sobre tratamento de feridas, desinfecção de ambientes, limpeza de alimentos, não? Porque os alimentos bem contaminados. E aí, tudo isso desde a época de 1840 em diante. 1840. Sim. E mais na frente nós já vemos já de uma forma formal durante a Primeira Guerra Mundial sendo usado para tratamento de feridas. E não apenas para isso, para processos de intoxicação com gases. Então, já se tinha já essas coisas. Com intoxicação com gases, utilizava-se o ozônio. Porque quando você coloca ozônio no organismo de forma sistêmica, o que está intoxicado é o sangue, e o que você limpa é o sangue. A forma sistêmica que você fala é o ozônio retal. Pode ser retal, pode ser as autohemoterapias, soro ozonizado, essas coisas aí, né? O soro ozonizado se toma ou injetável? Se faz endovenoso. Endovenoso. E aí você limpa o sangue. Sim, é um processo, não é que ele não limpa, assim, é um sim. processo metabólico que isso vai eliminando as toxinas, né? Antes de a gente falar desse processo, me chamou muita atenção que tem algumas empresas hoje que vendem aparelhos de ozônio que você pode respirar. Isso existe, afinal? Então, comercialmente existe, não? Mas na prática não se deve usar. Não se deve usar. Não se deve usar. Não, porque se conhece que é tóxico e o nível de toxicidade que era 0,1 ppm por 8 horas de trabalho, que os Estados Unidos têm essa publicação, eles têm reduzido a 0,07. De 8 ppm para 0,07. E o detalhe é difícil até medir esses valores, porque os monitores de ozônio, imagina, você tem que encontrar uma molécula ou 7 moléculas em cada 100 milhões de moléculas. Se quem você vai contar, faz assim, né? Com a mão, já não aparece. E quem conta, né? Então, isso o pessoal fala, são 130 trilhões. Quem conta isso, né? Já tem um mentiroso o suficiente que fica cantando. E isso é o que às vezes faz mal dentro da sua terapia, não? Estar aí divulgando coisas que fazem mal. Me causou bastante estranheza
porque eu lembro, o doutor Vilfredo já compareceu aos Salutes, não é a primeira vez, Sim. inclusive estão disponíveis aí no canal, você pode pesquisar, né, ozônio terapia, tem uns 2 ou 3 programas já, e essas empresas anunciando esses equipamentos que podiam ser colocados para respirar e que podia ficar no ambiente. Me lembrou muito, mas eu não tive a oportunidade de conversar contigo. Então não se recomenda isso? Não, não, absolutamente inalar ozônio é tóxico. Tá? Então, você não sabe, pode ser que uma vez você e aí inalei algumas vezes, porque acontece na hora de estar fazendo. Mas fazendo todo o tempo, não é né? de forma permanente, não é de forma contínua. Não chegou a viciar, não, né? Não. E em forma contínua realmente é perigoso. Então é perigoso. Agora, o que eu gostei, eu fiz umas 2 vezes, é o auricular por intermédio do estetoscópio. Isso não tem problema. Não, não, não. Esse pode. Esse, de forma controlada também. Não adianta você... Porque quando se coloca de forma auricular, tem um conduto que todas as vias aéreas se conectam. Sim. E nós temos que evitar que sobre gás no sistema respiratório. Tem gente que coloca direto a mangueira. Eu prefiro usar a seringa. É melhor, é mais controlado. Né? É mais controlado. E qual o benefício do auricular? Então, em princípio, é processos infecciosos, inflamatórios que tem nas vias aéreas. Né? Às vezes tem rinite, sinusites, coisas desses quadros que vêm aqui nas vias aéreas. Então, nesse sentido, ele ajuda a limpar, vou chamar assim. Ele não expectora exatamente, mas estimula essa expectoração. Quando está. Agora, uma coisa que não chega a ser mística também, porque a gente não pensa nesse sentido, me parece que dá uma clareza mental, assim, parece que você fica com o cérebro mais ágil. Dentro deste sistema auricular, quando se aplica ozônio, infelizmente não tem estudos feitos sobre isso. Apenas são relatos e a prática médica ou a prática clínica de muitos que já adotaram isso aí está sendo utilizado. E isso aí é o que nós temos. Se alguém me diz, não, você tem um artigo científico, nós precisamos fazer isso. Eu acho muito engraçado isso, porque eu tive recentemente, não sei se você conhece o Rafael Durante. Acho que deve conhecer, ele é um engenheiro, fez biomedicina, e ele apresentou duas máquinas aqui, um da bobina Mishin, que é russa, e ele trouxe um aparelho com 2 antenas que trabalham com a energia escalar, baseados nos princípios do Nikola Tesla. Eu fiquei tão louco com aquilo, eu falei, eu quero um negócio desse. E eu fiz ele prometer e ele fez, e levou para o consultório. E eu estou fazendo 2 antenas e a gente coloca uma medicação qualquer, ou para depressão, ou para sistema imunológico, e o paciente fica lá 20, 25 minutos, tudo com biorressonância. Está dando um resultado enorme. Que bom. Enorme. Agora, tem comprovação científica? Óbvio que não. E eu falo para a pessoa, estou fazendo um teste, porque a gente busca fazer ciência, não é isso, Fred? A gente busca. Se não fôssemos nós, a ciência ficaria o quê? Só baseada no passado, é isso ou não? Então, mais ou menos a história que estou contando do ozônio, não? Que sim. Eles já usavam de uma forma terapêutica e tudo o que nós, certamente, esses relatos de história chegaram até hoje. Não? Então, o que a gente está fazendo é resgatando isso e tentando publicar. Tem muito trabalho, não? A ozonioterapia, para quem acha que não é ciência, tem que aprender a ler primeiro, não? A buscar trabalhos e elucidar todos esses trabalhos que já estão feitos. Né? No PubMed tem trabalhos? Tem, no PubMed tem ao redor de 4.000 a 5.000 publicações. Publicações. Tá? E para quem não diz, não, o Brasil não está fazendo nada, está fazendo sim bastante, porque quando você entra no CNPq, ou no CAPES, ou na FAPESP, que são entidades de financiamento, tem muitas pesquisas sendo financiadas dentro da ozonioterapia. Então, nós tivemos este final de semana o 5º Encontro Científico Internacional organizado pelo Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações,
em Campinas, foram 3 dias de apresentações de trabalhos. Você vê trabalhos assim, maravilhosos. Inclusive o Dr. Assim, Vilfredo de alto nível científico, que em Sim. breve devem estar saindo em revistas científicas publicadas estes trabalhos. Então, o doutor me convidou para eu, infelizmente não pude ir, mas eu sei que o doutor Alexandre, veterinário do Rio de Janeiro, esteve presente lá, ele usa muito a ozonoterapia. Sim. O doutor Alexandre, ele falou de exemplos, inclusive aqui no programa, o doutor Alexandre Dias, sobre veterinária, tem também aqui no Salutes, que falando sobre ozônio com os animais e com resultados maravilhosos. Tanto articulares quanto retal, ele utiliza muito. Tem várias patologias, não? Em cavalos, cachorros, gatos. Sai cantando o pneu, né? Sim. E se está utilizando também em gado bovino. Para a produção de massa? Para quê? Não, para evitar as doenças tipo as mastites, né? Às vezes tem vacas com doenças de casco da vaca, tem uma série de coisas que afetam sempre a produção bovina. Né? E aí, nesse caso, também é retal? Também é retal e também é de forma tópica no local onde tem a infecção, onde está a inflamação. E aí é o gás mesmo que aplica? Às vezes é o gás ou a água ozonizada ou o óleo ozonizado, que são as 3 formas de aplicação do ozônio. Né? Sim, sim. Eu vou pedir licença para o Dr. Vilfredo para a gente falar sobre o curso da Nova Ciência. Aliás, o programa Salutes, como eu disse, ele tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. O Essential Energy é um site que tem frequências vibracionais nos produtos absolutamente que eu indico, utilizo inclusive, e qualquer pessoa pode ir lá ver quais são os produtos para tratar doenças crônicas ou agudas e adquirir. Basta colocar no cupom JC Baldan, que tem 5% de desconto, porque mostra que são telespectadores aqui do nosso programa. Eu vou pedir para o Arnaldo, então, colocar o flyer do curso de pós-graduação em Biofísica, Tecnologias e Práticas Integrativas na Saúde, do Instituto Bem Nova Ciência. Esse curso é reconhecido pelo MEC. Aí estão os módulos, esses módulos, vez ou outra, eles são modificados por conta da adaptação de agenda e etc. Mas como o curso é de pós-graduação reconhecido pelo MEC, você pode fazer os módulos independentes, não precisa seguir todos os módulos, pode fazer um aqui, pode fazer o outro, depois fica como crédito no curso de pós-graduação, e você, depois que fizer todos os módulos, tem uma prova, imagino, que você, para ter o reconhecimento do título. O módulo 4, agora é o intestino, desbiose e metabolismo, 23 e 24 de setembro, oligoterapia em outubro, emoções, vícios neurais em novembro, fisiologia hormonal em dezembro, biocampo inconsciente coletivo, e aí vai, odontologia integrativa, doenças autoimunes, obesidade, autismo, microscopia, inovações em tecnologias biofísicas e inteligência artificial na saúde. Todos os colegas, não só médicos, mas terapeutas das mais diversas linhas, podem ter acesso ao curso. Os interessados devem falar com a queridinha, queridinha não é queridinha, é a Gracinha da Laura. 95687-5835, 95687-5835, fala com a Gracinha da Laura. Muito bem, hoje nós estamos recebendo o Dr. Vilfredo Rucci, que eu entendo como uma entidade do ozônio, né? Na verdade é uma autoridade que eu imagino que seja uma das autoridades internacionais. Eu conheço poucas pessoas que têm tamanho conhecimento e também com esse viés científico sobre o ozônio. Então, você estava falando, doutor, sobre o metabolismo, né? Quer dizer, não é que você coloca uma aplicação de um ozônio retal, vai limpar o sangue, não é isso. Ele vai ter uma oxidação, que aliás é uma das críticas que se faz ao ozônio, né? Sim. Que oxida muito
o organismo e tal. Certo. Então, É vamos lá. uma das perguntas que sempre surgem nos cursos, não? Sim. E é importante, não? O aluno tem que perguntar, não? Sim, Dice, como você disse, eu estou com estresse oxidativo, aí você vai me colocar um oxidante, você não vai aumentar mais esse estresse? de fato vai, né? De fato vai, mas aí é que vem o caso, não? De que o ozônio, por ser um oxidante, ele desaparece minutos depois de ser aplicado. Ele gera uma série de subprodutos que são oxidantes. Tem os peróxidos, os radicais OH, tem uma série de oxidantes que estimulam o sistema antioxidante. Os oxidantes que temos do estresse oxidativo não fazem muito bem essa parte. Então, estes oxidantes formados por ozônio estimulam esse sistema antioxidante e o nosso organismo tem que trabalhar. Por mais que estejamos dormindo, ele está continuamente trabalhando nessa parte do metabolismo. Sim. E nessa fase deles construir estes antioxidantes é o que gera uma série de condições benéficas, por exemplo, aumenta oxigênio a nível celular, aumenta a formação de energia, aumenta a formação dos óxidos nítricos, cujo óxido nítrico é benéfico porque fluidiza o sangue, evita a trombose, evita uma série de coisas, não? Então aí se pode correlacionar em cima disso uma série de patologias. Não estou falando que serve para tudo, não? Que quem faz crítica diz, serve para tudo. Não, não serve para tudo. Quase tudo. Depende de cada paciente e depende de cada profissional que está fazendo isso. Exatamente, porque exatamente. não é essa coisa aí, qualquer um pode fazer, não. Tem que ser feito por profissionais Sim. que consigam entender o que precisa o paciente. Aqui a gente tem muito isso e tem muitas informações e pedidos no nosso canal, que é exatamente isso. A gente trata de um assunto, fala de uma prática. Então eu posso fazer isso, como se fosse uma pílula de tudo. Não existe isso. Principalmente na nossa área de atuação, nessa área da medicina de verdade, cada paciente é um paciente, cada patologia é uma patologia, e cada processo terapêutico tem resposta terapêutica, tem resposta, um prognóstico diferente de acordo com o histórico de cada paciente. Tem que ser tudo individualizado. Todo tratamento, toda consulta, todo tratamento tem que ser absolutamente individualizado. Concordo 100% com o que você está falando. Mas sim, existe um grupo de patologias em que o ozônio é especificamente indicado, por exemplo. Sim, tem, hoje em dia, por exemplo, na Itália, fazem ozonioterapia para todos os problemas de coluna. Local. Então, primeiro o paciente faz ozonioterapia e se não conseguir com ozonioterapia, vai fazer uma cirurgia ou algum outro procedimento. Caso de hérnia, esteatose. Hérnias de disco. Hérnias de disco, geralmente. E quando tem estenose, que é o escorregamento das vértebras, ajuda? Então, dependendo do... Se é um problema mecânico, o ozônio não vai colocar no lugar. Mas ajuda a hidratar, por exemplo, o disco. Sim, neste caso, sim, ajuda a regenerar. Sim. Caso de regeneração mesmo. É de regeneração mesmo. E quem mostrou esses trabalhos foi um argentino, grande amigo, o Dr. Aníbal Grangiat, que hoje em dia, ele disse da boca dela, Wilfredo, eu não faço mais cirurgia. Não faço. Ortopedista? Não, neurocirurgião. Neurocirurgião. Disse, eu não faço mais cirurgia. E ele tem uma clínica lá em Buenos Aires, e ele é sempre convidado aqui, muita gente já conhece ele. E não é apenas um clínico, ele ainda faz pesquisa dentro dele, né? Tanto que a teoria dele ficou praticamente consagrada dentro do tratamento de hérnia de disco. Não? Porque antes se pensava de que o gás era seco, reduzia o tamanho da hérnia e... Não, ele tem um processo de regeneração mesmo dentro do disco. Chega até a hidratar o disco. Sim. E é uma coisa assim. Dentro deste quadro nós temos, assim, por exemplo, tratamentos de hérnia de disco ou por problemas cervicais, o ozônio está ajudando bastante. E quando se fala assim de que patologias
ozônio tem resultado. Existe um documento que se chama Protocolo de Madrid. A cada 5 anos é revisado. Ele começou em 2010, teve 2015, em 2020 foi lançado no meio da pandemia, a gente não conseguiu participar, mas 2025 se está preparando já uma nova revisão. E nesta revisão participam pesquisadores do mundo todo, não? Inclusive brasileiros, não? Porque já na versão de 2020 já temos um caderno dentro dele, da parte de odontologia, onde participa a doutora Magda Siqueira e Francisco Campos, que são da Universidade Leopoldo Mandique, Campinas. E temos um veterinário que é Roberto Siqueira, daqui de São Caetano do Sul. Então, ele já participou daquele caderno que corresponde à medicina veterinária. E praticamente, em medicina veterinária, agora já se tem pelo menos um norte. Não significa de que esse é o documento consagrado. Eu acho que todos esses documentos estão cada vez mais evoluindo em função de todos os trabalhos científicos que estão aparecendo. E tem muitas outras indicações que não estão neste caderno. Então, este caderno aqui, ele mostra, diz, patologias classe A. Classe A ele chama porque o ozônio tem uma resposta, não precisa mais de outra, não é complementar. Ela se pode usar como integral. Como integral. Eu vou pedir licença para o doutor Vilfredo com dor no coração. Aqui, dor no coração não, porque também é muito dramático, né? Muito romântico. Mas nós temos que encerrar esse primeiro programa, por incrível que pareça. Nós temos 27 minutos no primeiro programa. A sorte, né, a boa notícia é que nós teremos na próxima semana, dando continuidade a esse programa, nós vamos falar desse grupo de patologias, vamos falar de quais são as melhores indicações do ozônio. E nós vamos dar continuidade na próxima sexta-feira. Então, só lembrando que o programa Salutes é patrocinado pela Nova Ciência. Aliás, todos os produtos, todas as máquinas da Nova Ciência estão disponíveis na nossa loja virtual, pela loja jcbaldan.com.br, e também pela Essential Energy, natureza em frequências a serviço da vida, que também com o protocolo ali, com JC Baldan no link ali, você tem um desconto de 5% de produtos que eu absolutamente recomendo. Muito obrigado, doutor Vilfredo. Eu que agradeço e até o próximo programa. Até o próximo.